Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu sou Vladimir Fernandes e este é o projeto Toque de Vida. Eu quero meditar com vocês hoje no texto que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos do 16 ao 21. E o tema é: quem avisa, amigo é. Vamos à leitura. Depois desses 7 dias, o Senhor falou comigo assim: Homem mortal, eu estou pondo como atalaia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar este homem para que pare de fazer o mal, assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será o responsável pela morte dele. Se você o avisar a este homem mau, e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Se um homem direito começar a fazer o mal e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele, e eu não lembrarei do bem que ele fez, e você será responsável pela morte deste homem. Se você avisar um homem direito para que não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo e você também não morrerá. Queridos, eu quero iniciar esta breve reflexão fazendo a você uma pergunta, assim como eu faço a mim também todos os dias. Como o mundo atual, que está cheio de enganos, inversão de valores, imoralidades, não é? Tantas mentiras e a prática contumaz de homicídios, como isso tudo te impactua? Como você, que conhece o Evangelho de Cristo, se sente diante deste caos e decadência humana em que vivemos? Em muitas passagens do Antigo Testamento, Deus usa a figura do atalaia como aquele sentinela que guarda, que vigia e que cuida de uma cidade ou de uma fortaleza. Na realidade, é aquela pessoa que ficava num alto lugar, como torres, pastos e grandes rochedos, como no caso dos pastores, para enxergar de longe. São colocados nestes lugares estratégicos para avisar de ataques inimigos que tentam invadir a fortaleza, avisar de ladrões que tentavam roubar a colheita ou qualquer outra coisa estranha que viesse a acontecer. E é exatamente nisto que consistia o ministério profético de Ezequiel, a quem Deus denomina o atalaia de Israel. Deus disse a ele para advertir e lembrar ao povo dos perigos e as consequências do pecado, ou seja, a morte, mas também para as responsabilidades daquele ou do próprio Ezequiel como atalaia, para avisar as pessoas dos seus enganos. E no espírito desta palavra, queridos, precisamos nos lembrar que somos igreja de Cristo, e ser igreja de Cristo consiste em não perder de vistas o propósito para o qual nos estabeleceu o Senhor. Nós somos os atalaias de Deus para esta geração. Veja, a obra e o propósito da Igreja de Cristo aqui na Terra se resume em 3 ações: a adoração a Deus, a edificação mútua, ou seja, da própria Igreja, e a evangelização do mundo. E, neste último quesito, a evangelização do mundo, Jesus disse e está grafado em Mateus capítulo 28, dos versículos 16 ao 20, que assim dizem: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Queridos e amados, eu quero destacar no contexto do que o Espírito Santo quer nos falar hoje, por meio desta palavra, a extrema urgência do anúncio da boa nova de Cristo, que é, se não outra, o Evangelho, que fala sobre a esperança para o mundo e tem como objetivo principal o resgate do homem para a vida eterna, ou seja, para todos aqueles que receberem esta verdade em suas vidas. Portanto, como eu já disse, nós somos os vigias, nós somos os sentinelas, nós somos os atalaias de Deus
para a nossa geração, para avisar a todos quanto pudermos sobre os perigos da condenação e da perdição eterna. Eu sempre digo, quando posso, quer numa igreja, num culto, o seguinte: o mundo está em perigo, não somente por causa das bombas nucleares, que, se lançadas, nós sabemos podem destruir completamente o planeta. O mundo não está em perigo em razão das doenças que se proliferam de forma epidêmica e até matam milhões de pessoas, como nós acompanhamos pelos jornais. O mundo não está em risco somente em razão da ganância, do desamor, da indiferença de nós para conosco mesmos. Nós que compomos a raça humana, queridos, de todos os povos, línguas, culturas, estamos em perigo, principalmente porque temos virado as costas a Deus, às verdades do Senhor, a saber, os princípios que Ele estabeleceu. Mas como atalaias que somos, a Igreja de Cristo, temos que entender algumas coisas importantíssimas nesta ação de divulgarmos este Evangelho, de avisarmos as pessoas sobre a salvação. E a primeira delas, que não podemos nos esquecer, é: Jesus nos determinou pregarmos o Evangelho e não obrigarmos ao Evangelho. Há pessoas que querem impor e não expor a palavra de Cristo, e o fazem de forma a levarem os outros até a cruz de maneira a arrastá-los. E isto fazem por meio de discussões, contendas e até por meio de violência, como eu já vi. Eu me lembro uma vez que aconteceu um fato como este. Eu era muito jovem, fomos em um grupo de cristãos evangelizar uma comunidade na zona norte de São Paulo, e o nosso líder à época fez a exposição do Evangelho, ou seja, ele pregou a palavra de arrependimento e em seguida fez o convite para aqueles que desejassem receber a Jesus como seu salvador pessoal, que levantassem uma das mãos. As pessoas ali, eu percebi, elas eram muito tímidas, humildes, e estavam um pouco constrangidas, e ninguém levantou a mão. Uma das jovens que fazia parte do nosso grupo foi lá e pegou uma das senhorinhas que lá estavam pelas mãos e praticamente arrastou essa senhora até onde o pregador estava para receber a oração. Eu jamais me esqueci disso. Mas nós não precisamos, e isso é o que eu quero falar, arrastar ninguém à cruz de Cristo. Nós não precisamos obrigar ninguém ao Evangelho. O que precisamos fazer é pregar, entendendo que quem faz a obra do convencimento é o Espírito Santo e não nós. Jesus disse, isto está em João capítulo 16, versículos 7 e 8. Eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, preste atenção, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz a obra de convencimento do pecador é o Espírito Santo de Deus. Amém? A segunda coisa que nós precisamos nos lembrar sempre é: mostrar o pecado é diferente de apontar o pecado. A exemplo do que lemos em Ezequiel, o atalaia, ele deve mostrar às pessoas que elas estão em momentos difíceis das suas vidas por causa do pecado. E até mesmo aquelas que já estão na prática do pecado, com muito amor e com muita longanimidade. O nosso erro ocorre quando nós apontamos o pecado, quando nós fazemos ali a figura ou representamos o acusador diante destas pessoas, como se fôssemos juízes e até executores destas pessoas a quem Deus quer resgatar e ama tanto. Lembre-se, queridos, do episódio que foi narrado no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, quando uma mulher tinha sido pega em flagrante adultério. Os acusadores se posicionaram diante de Jesus, que estava naquela cena, para apedrejá-la. E Jesus, então, que foi colocado à prova, perguntado pelos acusadores, pelos algozes, pelos fariseus, o que manda a lei? Jesus, então, respondendo a eles, disse-lhes: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Todos nós somos iguais
Deus, ele nos ama a todos, ele abomina o pecado, de modo que nós não podemos nos posicionar como pedras nas mãos, como acusadores, como inquisitores. E aquela mulher, ela foi advertida por Jesus: vá e não peques mais. E assim ele faz conosco, ele faz com a nossa vida. Por isso, você e eu estamos aqui, porque fomos alcançados pela palavra que chegou até nós, com muito amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a terceira coisa que devemos nos lembrar como atalaias que somos, é que devemos pregar, devemos ser o sal da terra, devemos cumprir o propósito de Deus como igreja sempre. Ezequiel capítulo 2, versículo 7, quando Deus levantou aquele profeta para falar à nação de Israel, ele disse: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Ou seja, pregue, fale, anuncie sempre. E sempre significa, eu destaquei 3 coisas, se vemos o potencial ou não de uma pessoa. Há muitos pregadores, pessoas que são evangelistas, até pessoas de uma determinada família que veem alguém caindo ao seu lado, disse: esse aí está tão atolado em pecado que não vale a pena, nem Jesus mais adianta. Amados, a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 20, na parte B, diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não se esqueça que Deus enxerga o pecador não como nós enxergamos. Pregue a palavra. Anuncie sempre, independentemente do potencial que aos nossos olhos aquela pessoa tenha ou não. Segunda coisa, sempre significa, independente da reação das pessoas. Infelizmente, nem todos darão crédito à oportunidade que Deus nos dá. Alguns são rebeldes, têm o coração extremamente comprometido com esta terra, e desvalorizam a palavra da cruz, não reconhecem o amor de Deus para com suas vidas. Mesmo assim, nós não devemos nos isentar de pregarmos, de anunciarmos aos rebeldes a palavra de Deus. Sempre significa ainda, desconsiderando o contexto em que estamos. Pregue esta palavra em qualquer lugar. O testemunho do Evangelho de Cristo deve ser manifesto segundo as estratégias do Espírito Santo em todos os lugares. Tem cristãos, irmãos nossos, que só dizem de Jesus quando estão dentro de um culto ou entre pessoas da mesma fé, mas quando estão no trabalho, na escola, entre os amigos do mundão ou em qualquer outro lugar, se calam. São os verdadeiros agentes secretos. Amados, termino esta breve reflexão deixando uma palavra para a Igreja de Cristo. Eu estou dizendo Igreja de Cristo, não me refiro a denominações e pessoas. Se você é igreja, conforme o que está escrito em Apocalipse 2:7, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero ler, para terminar, portanto, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, diz Paulo a Timóteo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Igreja, vamos ser atalaias de Cristo? Vamos denunciar o pecado com muito amor em todos os lugares e em quaisquer circunstâncias, porque o Senhor nos tem colocado nesta terra, para esta geração, com um propósito, sob risco de ir morrendo as pessoas nos seus pecados. Como ficará o nosso coração? Receba esta palavra em nome de Jesus e que Deus te abençoe. Tchau, tchau!